Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma aula de redação? O nosso assunto de hoje é reportagem. Vamos lá? A reportagem, onde nós podemos encontrar, né? Onde nós encontramos esse tipo de gênero textual, pessoal? Reportagem em jornais, em revistas, em televisão, na internet, rádio, dentre outros, certo? Então, a reportagem é um gênero textual não literário, tá? Ela é considerada um texto jornalístico, veiculado pelos meios de comunicação, né? Que são os jornais, as revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, tá? Então, olha a perguntinha aí, né? Uma perguntinha que eu posso cobrar, né, na prova, né? Ou em algum exercício aí, né, avaliativo. Quem é a pessoa, quem está incumbida aí de apresentar a reportagem? O repórter, tá? A qual aborda temas da sociedade em geral, tá? Classificação da reportagem. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de quê, gente? Qual é o objetivo? Qual é o intuito desse tipo de gênero textual, reportagem? Tá? Tem como intuito, gente, informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião dos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião, tá? A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo, tá? Desse modo, ela pode tanto se aproximar da notícia quanto dos artigos opinativos, porém, não deve ser confundida com eles, tá, gente? Então, ó, vamos prestar atenção aqui, ó. A reportagem, ela pode ser um tipo de texto, ó, expositivo, né? Por quê? Porque tá expondo, né? Porque a função que é expor, né, uma informação, né? Informativo, né, tem a função de informar, né? Descritivo, né, descrever, né? Narrativo, né, ou seja, narrar, né, contar, né, uma história, ou opinativo. Desse modo, ela pode tanto se aproximar da notícia quanto dos artigos opinativos, porém não deve ser confundida com eles. Expositivo e informativo. Por quê? Porque expõe sobre um determinado assunto. Foi o que eu acabei de falar, tá? Com o intuito de quê? Informar o leitor. Então, expositivo e informativo. Por quê? Ele expõe sobre um determinado assunto, tá? Com o intuito e principal de informar o leitor. Podem também ser textos descritivos e narrativos, uma vez que descrevem ações e incluem tempo, espaço e personagens. E por fim, é um texto opinativo, ou seja, o repórter, ele apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. Tudo bem? Geralmente são textos gente? Mais longos, tá? Opinativos e assinados pelos repórteres, enquanto as notícias são textos relativamente curtos. Então, gente, ó, no caso, como diz aqui, né, geralmente, né, a reportagem, né, são textos, né, mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres. E as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido.
Em resumo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo. Tá, gente? Então, a notícia, tá? Nós podemos dizer que ela faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter, onde se desenvolve um debate sobre um tema de modo mais o quê? Abrangente, né? Mais amplo aí que a notícia. Tudo bem? E qual é a estrutura, né, da reportagem? Embora apresente uma estrutura similar, né, à da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual, tá? Então, como diz aqui, embora apresente uma estrutura similar à da notícia, né, a reportagem ela é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análises de dados e pesquisa, causas e consequências, dados estatísticos, dentre outros. Tudo bem? Estrutura básica. Então, gente, vale lembrar que a estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida em 3 partes, tá, gente? O título principal e secundário, lead e o corpo do texto, tá? Título principal e secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos. Um principal e mais abrangente, né, que é o chamado de manchete, e outro secundário, que é uma espécie de subtítulo, tá, gente? Esse secundário aí é uma espécie de subtítulo e mais o que? Específico, mais detalhado aí, tá bom? Lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas, tá? E tem aí também o corpo do texto, que é o desenvolvimento do texto sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter ele reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Tudo bem? E tem também, pessoal, as principais características da reportagem, tá? Quais são aí, né, as principais características da reportagem? Segue abaixo as principais características do gênero reportagem. Primeiro, gente, textos em primeira e terceira pessoa, presença de títulos, temas sociais, políticos e econômicos. A linguagem é uma linguagem simples, clara e dinâmica. Discurso direto e indireto, tá? Objetividade e subjetividade. A linguagem formal, tá? Nós estamos falando aí de reportagem, né? Então, a linguagem formal, textos assinados pelo autor. Tudo bem? Então, gente, hoje eu trouxe para vocês aí, né, um pouquinho aí sobre esse tipo de gênero textual, né, que é a reportagem. Eu espero que vocês aí tenham entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá ok? Um beijo e até a próxima aula.